Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E esse tio, mano, ele não tinha um dente na frente, assim, ele tinha falhado os dentes. Ele pegava sabe o cubinho de açúcar? Aquele quadradinho? E ele colocava, ele encaixava bem ali naquela falha do dente e virava a tulipa de chá pra ir derretendo na boca, mano. Eu tava muito incomodada com aquele tio, velho. Aí depois disso tudo, acabou tudo isso, acabou o chá, acabou o café. Eu falei, acho que agora a gente vai dormir, né? E a minha barriga cheia de gases. Minha barriga fazendo bló. Eu precisava peidar, mano. Eu precisava peidar, eu precisava cagar. E aonde que eu ia fazer isso? Era impossível fazer naquele banheiro, não tinha como. Fora que sempre ficava alguém me esperando na porta. Tem esse... Dinalva. Idade, 35 anos. Profissão, cuidadora de idosos. A minha história de ir para a Turquia nunca foi ligada ao Yusuf. Pelo contrário, eu já assistia novelas e séries antes e eu já tinha uma conexão que eu pensava que, assim, alguma vida minha passada eu tinha vivido na Turquia. Porque eu amava saber da cultura, eu amava saber das comidas, de tudo. Então, meu primo sabia disso, né? E a gente já tinha combinado que em algum momento a gente ia viajar para fora do Brasil. E eu logo já falei para ele, não, vai ser a Turquia e você vai comigo. Então, a gente ficou de programar datas que ele tivesse férias e que eu também tivesse. E o meu primo parece que ia ter férias no fim do ano e eu também podia, né? Eu podia pegar as minhas férias tanto em dezembro como em janeiro. Então, a gente começou a fazer tudo juntos para essa viagem. Tirar passaporte, ver programação, da onde que a gente ia, da onde que a gente não ia. E por isso eu comecei a visitar várias páginas do YouTube, do Facebook, do Instagram, onde tinha tudo sobre a Turquia. E em um dos comentários que eu fiz em um vídeo da Turquia no YouTube, o Yusuf me respondeu. Eu já não sei explicar para vocês que como que do YouTube, de um simples comentário que ele me respondeu, ele conseguiu me achar no Instagram. Porque eu nem respondi ele, nem curti o comentário dele e nem falei aonde era meu Instagram. Não tinha essa informação na minha conta do YouTube. Era uma conta pequena, não divulgava pra ninguém, era pra eu assistir os conteúdos do YouTube. Mas ele me deu oi no direct através dessa conta, eu sei lá como. E aí a gente começou a conversar por lá assim, normalmente. Yusuf, idade, 25 anos. Profissão, estudante de engenharia. A primeira pergunta que eu fiz pro Yusuf foi: quantos anos você tem? E ele me falou que tinha 30. Sendo que, na verdade, ele tinha 25 anos. Mais pra frente eu vou contar pra vocês como é que eu descobri que ele tava mentindo. Mas não parecia, porque ele era muito barbudo e ele tinha alguns pelinhos que eram brancos, tanto na barba como no cabelo. Ele não aparentava ter 25 anos, eu juro por Deus. Fora que ele era um naipe, assim, esses homens da caverna, sabe? Bem ogrão, sabe? Aquele exótico feio que a gente adora se atracar na parede. Era o Yusuf, eu não conseguia ver ele como um garoto. Eu repito que eu ia pra Turquia, independente desse boy, eu nem sabia, eu conheci ele depois. E aí piorou a situação porque eu comecei a conversar com ele, começou a ter um papo legal e, paralelamente, o meu primo não conseguiu as férias nem para dezembro e nem para janeiro. Eles mudaram a data das férias dele, ele não poderia ir comigo e eu só tinha essas datas para ir. Conversando com esse boy, eu acabei pegando uma intimidade e uma segurança a ponto de, ok, eu vou sozinha então para a Turquia e ainda de leve eu conheço esse tal de Yusuf aí. Eu fechei os olhos e comprei as passagens na minha cabeça e rolar um lance com esse turco. E eu confirmei isso em um belo dia, tranquilo na minha casa, que eu peguei, tava tomando meu café da manhã plena pra acordar e acabei acordando com outra coisa, porque quando eu liguei o meu celular, que eu abri no WhatsApp desse turco, ele tinha mandado uma foto do jerebão. Mas não era qualquer jereba, era uma berinjela, sabe? Aquelas do tamanho que chega no céu. Eu soltei o celular e falei, não, ele não mandou isso. Mandou na caruda, assim, ninguém tava falando de nada disso. Era um negócio gigante que do jeito que eu abri a boca ficou aberta, não fechava. Do tanto que era um berinjelão, sabe?
Como que a gente conversava? A gente conversava com 3 línguas. Por quê? Por toda essa imersão que eu tinha na Turquia, eu sabia um pouco de turco, que eu estava fazendo curso de turco. Sabia também o básico de inglês e português. Então, a gente misturava essas 3 línguas porque ele também estava estudando português nesse tempo. Era uma mistureba que só eu e ele entendia que a gente estava falando, que a gente misturava os 3 idiomas em uma frase só. Quando ele me mandou aquilo, eu me senti aberta pra falar, né? Eita, então, né? Vai ser pra esse lado aí, todo o rolê da viagem, quando eu te conhecer, né? E aí ele deu uma de santo. Eu falei, oxe, mas ele me manda a broca desse jeito, agora ele tá mandando uma de santo? Porque aí ele mandou assim. Não, mas a gente só pode fazer isso depois de casar. Que pelo menos no religioso a gente tem que casar. E eu falei, mas então por que você tá me mandando isso? Se a gente pode só fazer isso depois de casar? Não, porque a gente não fez nada. Eu só tô te mandando. Eu falei, bom, eclético, né? O negócio já tava tão no auge, assim, online, que eu chamava ele de Shrek e ele me chamava de Fiona. Marquei pra janeiro. Comprei a passagem e fui com os olhos fechados mesmo. Chegando lá no aeroporto, eu com as malas, porque ele, muito cavalheiro que era, falou que ia me buscar no aeroporto. Já olhei assim, desde cara com ele e falei, acho que merda. E ele olhou e falou, oi, vida. E aí o silêncio veio. Porque ele tava todo naquela coisa de se encontrar a primeira vez, a gente não sabia o idioma de uma forma fluente, e aí o tremor todo e o suador, que eu já lembrei de tudo que ele tinha me mandado, eu não tinha mandado nenhuma parte do meu corpo pra ele, hein? É lógico, né, que o silêncio foi quebrado com o quê? Com abraço. E ele me abraçava, e sabe, quando você abraça e aperta, e aperta, e aperta, e vai apertando mais, que é um aperto que não tem fim? E aquilo foi assim, né, no silêncio ali, todo se esfregando, que ele tirou o rosto assim, ficou cara a cara comigo, nariz com nariz, olho com olho, testa com testa. E aí eu falei, bom, tá, agora é hora de um beijo, né? Aí eu fui pra dar um selinho com a minha boca fechada, ele abriu a boca. No que ele abriu a boca, eu enfiei a língua. No que eu enfiei a língua, ele se assustou e foi pra trás. No que ele foi pra trás, ele falou, o quê? Mas não foi o que em português, ele falou, what? What? Aí eu, ué, mas você não queria beijar? Aí ele meio que deu uma respirada assim, deu uma arrumada, falou, no, here no, né, aqui não. E aí eu falei, ué, será que não pode beijar no aeroporto, né? Aí ele falou, take it easy, take it easy. Foi pegando assim as minhas malas, todo desconcertado, e levando pra uma van, era um transfer que ia levar a gente, tinha um motorista lá na frente, o motorista nem olhou pra minha cara, ele tava sempre no celular falando, blá, 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 não parava de falar igual um doido, e a gente foi no banco de trás. E foi aí que, na hora que ele olhou pra minha cara, ele já me questionou por que eu tinha colocado a língua dentro da boca dele. Eu falei, ué, mas porque o beijo aqui é diferente, o beijo no Brasil é desse jeito. Aí ele colocou assim a mão dele na minha mão, olhou fixamente pro meu olho e falou, mas é que eu nunca tinha beijado antes. Ok, Ascan, Odada, ok? Odada. Mal sabia eu que Odada era no quarto em turco e que ele tava querendo explicar, que ele tava querendo dizer que a gente podia continuar o beijo no quarto. E ele ainda continuou explicando mais coisas de que a gente ia tentar várias vezes no quarto sem se chocar. Quem alugou o quarto no hotel fui eu, né? Então a gente chegou lá, ele soltou as malas com tudo e já veio pra cima de mim numa velocidade, num ímpeto, de um jeito que ele queria testar o beijo. Veio já com a boca aberta, enfiando a língua dentro de mim, mas foi numa força assim tão brutal que quando ele veio, parecia, sabe aquelas crianças quando vê doce que vai correndo, abre o bocão e no que ele veio nesse nhau, que ele já veio se chocando de novo, que ele já atracou os dentes com a minha boca, na minha gengiva, e quando que ele atracou, que ele puxou assim, que ele foi pra bater, pra dar o beijo, gente, saiu cortando, foi tudo, cortou meus lábios e cortou minha gengiva. Quando eu senti o gosto de sangue, eu falei, meu Deus,
Onde é que foi que eu me enfiei? E ele foi começando a ficar sem graça, e eu pegando papel, enfiando um monte de papel na boca pra ver se parava aquilo que tava sangrando, que não parava. E aí eu fui ficando nervosa, entendeu? Porque eu fui entendendo que ele realmente nunca tinha beijado ninguém. Eu falei, nossa, mas você nunca beijou mesmo? Você não tá brincando, não é? O quê? Jogo? Conseguia, tipo, acreditar. Um cara de 30 anos não tem nenhum tipo de experiência. E aí, né, eu fui tentando estancar o beiço foi ficando sem o sangue, a gente começou a arrumar as roupas no guarda-roupa, mas eu não tava entendendo, eu não tinha noção de que o pior não tinha nem chego ainda. Porque assim, eu fui tomar banho, falei, vou tomar banho pra dar uma relaxada, né, em toda essa situação que foi uma atrás da outra, assim, fora que eu tava 13 horas sem dormir no avião. Fui tomar um banho pra relaxar, no que eu fui, ele foi indo atrás, mas ele nem me perguntou, ele já foi tirando a roupa, foi vindo atrás. Quando eu olhei pra trás, que eu não tinha nem pensado no tamanho da giromba que eu já tinha visto, quando que eu virei que eu fui olhar de novo, mas era umas 3 vezes maior do que tava aparecendo na foto. E aí, eu comecei a ficar desesperada, das minhas pernas tremer, porque aquilo tava batendo no umbigo dele. Só que assim, ele não fazia nada. Ele ficava com aquilo lá, parado assim, olhando pra mim. Parecia um jegue. E aí só queria se tocar, se tocar, se tocar. Meu coração já tava saindo pela boca de tanto se tocar e nada acontecer. Aí a gente saiu do banho, se secamos tudo. Eu falei, vou apagar a luz. Tava com medo. Mas até no escuro brilhava aquele negócio da imensidão. Aí começou, né? Lá na cama, vai e volta, vai e não volta, até que chegou no momento que ele ia tentar ir pros finalmente, né? Quando ele foi pra entrar, que foi pra ir nos finalmente, toda a voracidade, o ímpeto que ele fez pra beijar, ele fez igual pra ir pros finalmente. Só que ele não acertou onde que tinha que ir. Ele, em vez de ir onde tinha que ir, ele foi mais pra cima. Então, ele mirou o gol e acertou a testa. No que ele acertou a testa, mas foi tão forte que eu gritei, que eu tenho certeza que a rua inteira escutou. Eu falava, stop, stop, para, pelo amor de Deus. E ele arregalou os olhos e falou, desculpa, é que eu não sei como é que faz. Eu falei, mas se você não sabe, por que você não me perguntou? Por que você tá tentando sem me falar? E eu desesperada, com uma dor, eu vi estrela, eu vi o céu inteiro, eu vi a constelação inteira. Ele não sabia onde era a entrada da coisa. Eu tive que mostrar, segurando lá com a mão, direcionando pra mostrar pra ele onde que era. E depois mesmo que eu mostrei, direcionei, coloquei... Ainda assim, para entrar no ritmo de como realmente era, porque ele vinha assim, sabe o touro quando vem para chifrar? Que vai com tudo? Era do jeito que ele vinha. Demorou uns 3 dias para ele entrar no ritmo certo do que era fazer amor, vamos dizer assim. Então, assim, ele realmente era virgem, ele nunca tinha tocado, nunca tinha beijado nenhuma mulher. Depois de 3 dias de loucura, eu apaguei, não sei nem quando que eu acordei, na verdade eu acho que eu acordei no outro dia à tarde, com ele já falando que tinha tentado me acordar de vários jeitos, já tinha pensado até em jogar água em mim, não sabia se eu tinha desmaiado, se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha feito alguma coisa de errado, porque eu não acordava de jeito nenhum, porque a gente precisava conversar sério, e aí já me sentou e começou a falar que aquilo não era certo, que a gente tava pecando, que a gente tava indo contra o Alcorão, que ele tava se sentindo culpado, que ele não podia continuar desse jeito, que a gente ia ter que casar, que ele ia ter que me apresentar pra família dele, e eu, calma, mas a gente só tá numa viagem, fica tranquilo, é só um lance. Ele, não, você vai conhecer minha família, eu quero casar com você, porque depois que a gente fez isso, a gente tem que ficar juntos pra sempre, a gente é um e carne, e você não vai fugir de mim, eu vou te assumir, eu vou trabalhar, eu vou resolver tudo. E começou assim a criar todo o plano na cabeça dele, eu tava meio zonza ainda, né, até concordei, porque tava meio assim. Só que, eu falei, tá bom, então vamos na casa da sua, onde que é a casa da sua família, né? Achando que era em Istambul, que era onde a gente tava. Só que não era em Istambul, era em Bursa. Então, ele queria que eu viajasse com ele e nem me perguntou, já foi fazendo tudo, vendo passagem e resolvendo. Falei, não, mas eu quero também conhecer uns dias em Istambul. Não, depois a gente volta e fica em Istambul. Falei, não, mas então hoje vamos sair pra algum lugar em Istambul. Porque, assim, meu objetivo era, né, Istambul.
Aí a gente começou a ir nos museus que tinha perto da onde a gente tinha ficado. Pediram a identidade dele, né, o documento que identifica ele, para pagar lá a entrada do museu. E aí nessa hora eu vi que ele não tinha 30 anos e sim 25 anos. Aí eu olhei pra cara dele e começou uma briga, porque eu falei, como assim você tem 25 anos e você não me fala? Aí eu me atraquei com um turco, tipo, muito novinho, que eu não ia aceitar. Ele falou, por isso mesmo, por isso aí, ó, que você tá falando aí. Se eu tivesse falado que eu tinha 25 anos, você não ia me encontrar, você não ia querer nada comigo, eu já tava apaixonada, interessada em você, então eu menti mesmo e acabou. Aí depois de tudo isso, no outro dia, lá fui eu pra Bursa, sem saber aonde que eu estava me enfiando. Cheguei lá, uma casa simples, de gente humilde, de teto baixinho, e já tava todo mundo enfileirado, arrumadinho, preparado, me esperando. Primeiro que tava todo mundo me esperando arrumadíssimo. As irmãs maquiadas, a mãe com roupa de sair do domingo. Tava todo mundo assim, o pai todo, sabe, na roupa social. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo me esperando na porta, me chamaram pra tomar café da manhã. Aí já foi o primeiro choque, assim, porque eles me fizeram comer muito, né? Me fizeram comer muita batata. Meu pai amado, como eu comi batata. E o primeiro convite já foi sentar para tomar o tal do café da manhã. E aí, eles só me serviam batata. Era batata com azeitona que estava sendo feita na soba. Soba é como se fosse assim um fogão a lenha, e aí tem uns tubos grandes, que é o que esquenta a casa quando tá muito frio, que não tem ar-condicionado. Mas aquilo não tem um controle, você esquenta a casa fora do normal, né? Começa a suar, fica a cara toda vermelha, enfim. Aí pegavam lá, mas era assim, a mãe dele me dava batata, eu comia batata, ela colocava mais, eu comia batata, ela colocava mais. Era um ciclo sem fim, que mesmo eu falando que eu tava cheia em turco, isso não parava. E chai, chai, chai. Bebi tanto que me deu vontade de ir no banheiro. E quando eu conheci o banheiro, eu quase voltei pra trás correndo pro Brasil a pé mesmo. Porque quando eu cheguei no banheiro, não era o banheiro moderno, era aquele banheiro, vou deixar uma foto aqui pra vocês, que é aquele buraco no chão. Mas não tinha nem o contorno, né, da privada, que às vezes tem, mesmo com o buraco no chão, tem o contorninho, né, de plástico ali e tal. Não tinha, era só o buraco mesmo. Então eu fiquei olhando e era estreito, tão estreito que você conseguia colocar as mãos na parede para segurar, para agachar, para fazer, porque tinha que fazer agachado, não dava para fazer de pé. Voltando um pouquinho antes de entrar no banheiro, eu já levei uma coça, porque não podia entrar no banheiro com o calçado que estivesse, o calçado da casa, né, que é um que você usa diferente do que você usa fora da casa, e nem descalço. Eu fui tirar meu calçado só pra entrar, ela, yok, 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 mas assim, bem agressiva e bem brava, que yok, não, né, não pode, não tem, enfim, não. E aí eu fiquei, mas o que é, né? E aí ela tentando me explicar, né? Bashka, terlik é o sapato, né? Que tinha um sapato dentro do banheiro, que era um crocs num tamanho gigante, porque era o único sapato que eles usavam pra entrar no banheiro. Todo mundo enfiava o pé naquele crocs pra usar o banheiro. E o crocs, ele tava úmido. E eu não sabia se era úmido de água ou se era úmido de xixi. Porque quando eu enfiei o meu pé naquilo úmido, eu já tava passando mal. E aí, quando eu abaixei pra fazer o xixi, eu me mijei. Eu mijei meu pé inteiro, meu calcanhar inteiro. Não tinha como fazer xixi, que o xixi caísse lá e não direcionasse pros outros lados. Eu fiquei com nojo daquilo. E nesse banheiro, era só o buraco lá pra fazer o xixi, não tinha lugar pra lavar a mão, não tinha lugar pra tomar banho no chuveiro. Eu fiquei olhando aquilo, o chuveiro era em um outro quartinho, separado, fora da cozinha, fora da casa. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, se eu tiver vontade de fazer cocô, eu não vou conseguir fazer cocô agachada. E se eu me sujar inteira, eu não vou poder me lavar, porque o chuveiro tá lá fora. E aí eu pensei, não, eu não posso comer mais, porque eu não posso ter vontade de ir no banheiro. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E nisso, a mãe dele, ela foi me enfiando roupa, porque eu ia ficar com frio, E eu fui passando um calor, fui ficando vermelha, porque aquela soba, negócio lá que aquecia, tinha um na sala
E tinha nos quartos também, tinha nos cômodos, tudo. E isso deixava tão quente, você ficava com calor. E ia ficando um cheiro de queimado, de churrasco, no cabelo, na roupa, em tudo. E eu toda vermelha, assim, querendo tirar a roupa. E ela, não pode tirar, porque vai ficar doente, porque vai passar mal. E eu falei, então eu vou na varanda pra respirar um ar, né? Ideia horrível que eu tive. Porque quando eu fui na varanda, o que acontece? Eles moravam numa montanha, no topo da montanha. E era uma casa do lado da outra, mas favela mesmo, igual favela. Simples, igual. Colado. Então, quando você saía na varanda, já dava de cara com 50 vizinhas que ou tava na janela sacudindo a toalha do pão, ou tava estendendo roupa, ou então tinha visto uma movimentação na casa e queria saber quem que era mesmo. Então, quando... Já tô falando até carioca. De tanto rolê. Tô andando muito com carioca. Quando eu fui pra varanda, a mãe dele entrou em pânico, porque ela não queria que ninguém me visse. Ela entrou na frente tentando me tampar. Aí ela não conseguia aparecer uma vizinha, ela pegou um lenço que tava lá pendurado, começou a amarrar na minha cara e falar que eu ia usar o hijab, porque ninguém podia ver meu cabelo, porque ninguém podia me ver, quase que tampando minha cara inteira. Mas isso ela fazendo brava, assim, sabe? Como se eu fosse uma criança mesmo, me dando bronca. Eu fiquei em silêncio. Aí foi pro segundo café da manhã, porque não tinha almoço, eles só jantavam. Aí foi de novo fruta, chai e batata. Tá. E aí, à noite, eu queria tomar banho, tava com meu pé fedido, mijado, eu tenho que tomar banho antes de dormir. E essa mulher começou a entrar em pânico, que eu não ia tomar banho, porque era de fora da casa o chuveiro, tava muito frio, eu ia ficar doente, eu ia ter dor de barriga, eu ia passar mal, porque ela ia ser responsável, porque eu tinha que ficar saudável, e não sei o que, começou a brigar, e eu falando pra ele intervir na situação, porque eu tinha que tomar banho, até que ela, com a cara emburrada, falou, tá bom, então você vai tomar banho. Ela falou, olha, lá fora não tem aquecedor, você vai ficar doente. Aí me deu um chinelo felpudo lá, com a meia felpuda pra eu colocar. E, gente, eu lavei o cabelo, eu não sabia que não podia lavar o cabelo. Quando essa mulher me viu com o cabelo molhado, ela teve um treco e começou a brigar de novo. Aí eu já não entendia muita coisa, porque eu não entendia tanto turco assim, né? Com a mulher falando rápido. E enquanto eu tava tomando banho, ela colocou todo mundo na sala e ninguém podia se mexer. Nem pra cozinha, nem pro corredor, nem pra quarto nenhum. Nada que chegasse perto do banheiro, porque ninguém podia se aproximar de mim pra ver nada enquanto eu estivesse tomando banho. Ficou a filha dela na porta do banheiro, guardinha mesmo, esperando eu sair. Quando eu saí, ela pegou minha mão, puxou, já me puxou direto pro quarto. E eu tive que me trocar na frente da menina, tipo assim, mó vergonha, né? Mostrar o corpo, assim, não conhecia ninguém, enfim. Tive que me trocar lá na frente da menina, dentro do quarto, porque eu só saía de lá super vestida pra ninguém ver nenhuma parte. E ali mesmo, ela só deixou eu sair depois de secar todo o meu cabelo. E falou, agora você vai ajudar a gente com a comida, com a janta. Eu falei, tá bom. Vamos pôr a mesa. O que que eu entendo de pôr a mesa? Que era pra arrumar uma mesa mesmo, mas não, eles jantam no chão. Na verdade, o pôr a mesa era uma toalha gigante que eu tinha que esticar no chão. E junto com elas, ia trazendo potinho. Aí era potinho com arroz, potinho com lentilha, potinho com frango, potinho com iogurte, potinho com um monte de coisa. E ia colocando um monte de tipo de comida, não acabava nunca. Só que não chegava os talheres. Tipo, não tinha garfo e faca pra colocar pra todo mundo. Tinha só um garfo e uma faca que era pra colocar nas coisas que estavam em grande quantidade. Tipo, tinha uma grande quantidade de salada e os potinhos vazios pra pegar a salada. Uma grande quantidade de iogurte numa ponta e em outra ponta. E o potinho vazio de todo mundo para pegar o iogurte. Uma grande quantidade de feijão, uma grande quantidade de arroz, não era nada separado. E eu falei, mas e aí como que, né? Não entendi, porque não tinha talher. Só tinha colher, uma colher para cada um. Ali eu vi que ninguém tomava banho e eu já não tava me sentindo bem, porque eles tinham um cheiro muito característico. Era um cheiro, vou ser bem sincera com vocês, de CC. Mas era um CC, um cheiro de bunda azeda, sabe? De que não tomava banho. Aí eu confirmei que eles não tomavam mesmo banho no frio. Não ia lá fora não, pra não ficar doente. E aí juntou todo mundo pra comer, eu já tava assim, né? Meio que gorfane. Mas aí piorou porque chegou um tio dele, que tinha um bigode, uma barba bem nojentinha. E ele ficava escarrando porque ele fumava muito. E eu fui ficando nervosa com tudo aquilo, eu também queria fumar. E falei... O Yusuf, ele falou, não, mulher não fuma, você não pode fumar, fica aí de boa, segura à vontade.
E aí aquele cara fumando e escarrando. E aí a gente sentou pra comer, e aí que eu percebi o que que ia acontecer. O que que ia acontecer? Simples assim. Aquela colher, a gente ia pegar tudo na mesa. Mas não era pegar, eu pensei que pelo menos ia pegar e colocar no prato. Não, pegava o iogurte e tacava na boca. Pegava a salada, tacava na boca e tacava a colher lá de novo. Então tacava a colher na comida, comia e voltava a colher lá de novo. Quando o tio dele começou a fazer, o tio dele era muito nojento, era muito... E todo mundo lá, eu falei... Parar, não, eu já tava querendo ir embora. E eu ia dormir lá, né? Eu fui tentar disfarçar toda a situação e olhar em volta pra ver, sabe? Disfarçar, não ficar olhando o jeito que eles estavam comendo. E a mãe ainda pegava as coisas com a mão, assim, e colocava pra mim comer mesmo. E eu falava que eu não queria, ela ia lá e pegava e colocava. Eu não queria comer por causa do nojo, eu não queria comer porque eu não queria fazer cocô lá, enfim, tava passando mal. Quando eu comecei a olhar pro lado pra disfarçar, o chão tava cheio de cabelo. Aí o meu estômago embrulhou, porque era tanto cabelo, eu não sei de onde que vinha aquele cabelo. Detalhe, quando eles acabaram, o resto do iogurte, restinho do iogurte, da salada, tudo, eles pegavam tudo aquilo que eles tinham enfiado e babado com a colher 500 vezes, todo mundo, colocava num potinho e guardava na geladeira pra comer no outro dia. Não só isso, chegou a hora do chai, porque eu achei que tinha acabado, não, mas aí tinha ainda a rodada de chai, a rodada de café, depois a rodada de fruta e depois mais a rodada de chai. Na primeira rodada de chai eu já passei mal porque aquele tio dele não tinha os dentes da frente. Aí o que ele fazia? Ele pegava o cubinho do açúcar, colocava para encaixar na falha que não tinha o dente e jogava o chai para derreter o açúcar. Eu já desesperada não conseguia que entrasse mais nada no meu estômago. Eu já tava com vontade de ir no banheiro, não ia conseguir ir no banheiro lá. E aí veio um negócio de fruta que era uma bacia com todos os tipos de fruta. Tinha melancia, tinha banana, tinha maçã, tinha pêssego, tinha todo tipo de fruta. Eu falei, meu Deus, eu vou disfarçar, vou pegar uma maçãzinha para dizer que eu vou comer, porque senão ela vai querer que eu coma todos os tipos de fruta ali e eu não tô aguentando mais, eu vou gorfar. Quando eu fui com a mão para pegar, ela tacou tapa na minha mão. Falou brava que não. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí o Yusuf virou pra mim e falou, não, calma, ela vai distribuir, ela vai descascar, vai cortar picadinho pra todo mundo e vai distribuir. Minha filha, ela cortou um pedaço de melancia e enfiou na minha boca, um pedaço de romã enfiou na minha boca, um pedaço de banana enfiou na minha boca. Tudo que ela cortava, ela enfiava na minha boca. E eu falava não e ela continuava enfiando na minha boca. E ela começou a forçar a enfiar na minha boca porque disse que eu tinha que comer, porque não ia sobrar e porque todo mundo tinha que comer igual. Eu fui ficando desesperada porque ela forçava mesmo. E acabando as frutas, ainda teve mais uma rodada de chai. A hora de dormir, eu achei que eu teria um pouco de paz, mas não, o rebuliço foi pior porque eu não poderia dormir no mesmo lugar que ele não poderia ter acesso a mim em nenhum momento na madrugada. Então eles fizeram assim, eram 3 irmãs e um irmão pequeno e mais o Yusuf, todos eles dormiam num único quarto. Então o Yusuf foi dormir no chão do quarto com os pais. Um irmão pequeno e a irmã mais nova foram dormir no sofá da sala para que eu pudesse dormir em uma das camas do beliche que estava no quarto onde eles dormiam. Nisso, eles trancaram o quarto, eu com mais 2 irmãs, para que ninguém pudesse acessar. Ela, antes de dormir, me deu um colete que era de crochê gigante e disse que eu não poderia tirar. Se eu tirasse aquilo à noite, eu ia ficar muito doente. E em nenhum momento eu poderia ficar doente. De madrugada, eu comecei a passar mal porque estava muito quente. Eu acabei tirando o colete. E eu queria ir no banheiro e não podia porque a porta estava trancada. Então, eu meio que meditei para conseguir dormir apertada mesmo. E quando eu acordei, essa mulher estava com os olhos fincados em cima de mim, esperando eu acordar. Eu morrendo de vontade de fazer cocô, morrendo de vontade de tomar o meu banho a hora que eu acordo e eles não deixaram, ela não deixou eu fazer nada disso, eu não queria que eu fosse lá pra fora. Eu comecei a falar com ele, desesperada, que eu queria ir embora, não queria ficar mais. E o pai dele falando que ia ter churrasco, que depois eles iam organizar as coisas do noivado e não sei o que. Eu falando, não, eu quero ir embora agora, eu quero ir embora.
E aí eles explicando, não, mas vocês não podem ficar em Istambul sozinhos, né? Aonde vocês vão ficar? Então me dá o endereço. E aí eu dei o endereço, menti que eu ia ficar na casa de uma amiga e que na verdade eu tava ficando lá, né? Porque ele não podia ter contato comigo em lugar nenhum, então ele ficava em um hotel separado e eu ficava na casa de uma amiga. Eles não engoliram muito, mas pegaram o endereço. Então, eu dei o endereço de uma amiga que morava em Istambul. Não era o hotel que a gente estava ficando juntos, porque eles não podiam sonhar que a gente estava ficando junto. Eles não tinham informação nenhuma de onde a gente estava ficando. E aí eu fui me maquiar para ir embora, contra a vontade do pai e da mãe. E eu precisava de claridade, peguei e fui abrir a cortina da salinha pra me maquiar e essa mulher veio com tudo pra cima de mim que eu não podia abrir pra ter luz e porque as pessoas na janela iam me ver e que não podia e fechou de novo, eu tive que me maquiar no breu. O Yusuf silenciou porque ele silenciava pra todas essas ações, ficava olhando com cara de bobo. Eles queriam que eu ficasse mais 5 dias. Eu não podia encostar no Yusuf. Se eu pegava na mão dele, se eu chegasse mais perto dele, eles já olhavam feio, entravam no meio, me puxavam pro outro lado, mudava a situação. E sempre, em todo lugar que eu ia, eu tava ou com o irmão, ou com a mãe, com alguém, sempre me observando. Sempre me seguindo. Quando a gente saiu para dar uma volta no centro, ela segurou a minha mão, não largava de jeito nenhum, eu não podia mudar para lugar nenhum e sempre com um pano querendo esconder até metade do meu rosto. Eles ainda queriam levar a gente ainda para pegar o ônibus e tudo. Não deixou a gente ir sozinho. No meio do caminho ainda queriam que eu mudasse de ideia, falaram que eu podia escolher o ouro, o anel, o dote que eu quisesse. Pararam numa loja e me mostraram anel de ouro, anel de ouro rosé, todos os tipos de ouro e de anel e de formatos, caía assim, ó, várias prateleiras com vários tipos de ouro, pulseira e colar. E eles falando, não, você pode ficar, a gente te dá o ouro, quanto que é o dote? Quanto que o seu pai quer? Eu falando, não, gente, no Brasil não existe isso de dote, eu não quero nada disso. A gente vai voltar, né, pra Istambul, né? Já desconcertados, ainda fizeram a gente parar num restaurante pra comer, que foi, na verdade, a minha saída pra ir no banheiro, porque lá o banheiro do restaurante era normal. Fui no banheiro, esvaziei tudo que eu tinha que esvaziar num alívio, assim, de um dia inteiro prendendo aquilo. E quando eu saí do banheiro, essa mulher estava na porta do banheiro me esperando. Voltamos para Istambul e lá o meu alívio veio. A gente ficou 3 dias tranquilamente, sem nada acontecer. Apesar que eles ficavam ligando e fazendo chamada de vídeo, aí tinha que ficar sempre numa parede, como se estivesse na casa da amiga. Ou então eu fazia ele fazer sozinho em um outro canto do hotel, como se ele estivesse no hotel, desesperador. Só que no 4º dia, quando a gente estava saindo para tomar café da manhã de manhã, que a gente colocou o pé para fora do hotel, o pai e a mãe dele estavam na porta do hotel. Eu entrei em desespero, porque eles não poderiam saber disso de jeito nenhum. E como que eles tinham conseguido o endereço do hotel se eu nunca tinha passado para eles, se o Yusuf não tinha passado para eles? De supetão, assim, ela pegou o meu braço, já me enfiou para dentro do carro e enfiou o Yusuf e perguntou o que tinha de mala, o que não tinha e foi organizando tudo, nem me perguntou nada, foi enfiando tudo dentro do carro. Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas o Yusuf, o que tá acontecendo? E ele desesperado e falando, ai, agora não tem o que fazer, não tem como a gente fugir. Eu te expliquei que a gente tinha que casar. Agora eles viram que a gente tá junto e a gente vai ter que casar. Eles vão forçar a gente a casar no religioso. Eu falei, mas Yusuf, eu não quero, não tem essa de forçar, e o meu direito? Ele falou, não tem o que você fazer, você vai ter que casar comigo. E ela repetindo, ela repetia não sei o que de Alá, que a gente fez com Alá, que perante Alá, e agora a gente tinha que ficar junto e não sei o que. E eu falando, Yusuf, eu tô tremendo frio, eu não quero voltar para aquele lugar. E nisso, ela pediu, o telefone, não sei o que, o telefone, ela tava pedindo meu celular, e o Yusuf pegou o celular da minha mão e deu pra ela. Nessa hora, eu congelei. Eu falei, não. O Yusuf, devolve meu celular. Não. E a gente começou a brigar. E ela gritou no carro pra eu ficar quieta. Ainda estapeou assim com a mão no ar, sabe? Essa mulher não parava de gritar, chegando em Bursa. Ela disse que no carro foi a maior confusão. Ela disse que se eu não parasse, ela ia me amarrar, ela ia me prender, que não tinha nada que eu pudesse fazer. E o Yusuf falando, não, calma, vida, a gente vai ficar junto, você não gosta de mim? Não, eu gosto de você, eu gostei de você, né? Então calma, isso também não significa muita coisa pra você. Depois, se você não quiser, a gente separa.
Deixa minha mãe ficar mais calma, ela pegou tudo agora de supetão. Chegando lá, ela vai pensar melhor e vai conversar com você e vai ficar tudo bem. E aí eu acreditei no que ele tava falando, porque eu também tava perdida em toda a situação. Só que quando chegou na casa, essa mulher me colocou no quarto e foi pra falar com o Yusuf. E ela só gritava. De repente eu comecei a escutar essa mulher estapear alguém. E ela batia forte mesmo, e a menina gritando, gritando. E quando eu saí, era uma outra menina que eu não sabia quem era, que estava sendo estapeada. E eu falei, Yusuf, como é que você tá deixando isso? Ele nem elevava a voz pra ela. E quando eu olhei pra ela, que eu fui pra falar, amor, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Ela veio pra cima de mim também, me estapeando, puxando meu cabelo, jogou eu de novo no quarto. E o Yusuf não fazia nada. E dessa vez ela me trancou no quarto, disse que eu só saía de lá pra casar porque eu tinha pecado perante Allah e que se eu não fizesse isso, ou eu saía de lá pra casar, ou eu saía de lá morta. No outro dia, ela entrou no quarto de manhã e começou a tirar o meu esmalte, tirar minhas pulseiras, tirar os meus brincos, falar que eu tava muito emperequetada, que eu não precisava de tudo aquilo. Fez eu tirar a maquiagem da cara, disse que ia cortar o meu cabelo, que o meu cabelo chamava muita atenção, que ia vender o meu cabelo. Ela começou a falar barbaridades e o que eu não entendia, ela fazia questão de digitar no Google Tradutor para que eu entendesse o tanto que eu ia mudar para ficar naquela casa e para casar com o filho dela, que agora era a minha obrigação, porque eu tinha tirado a virgindade do filho dela, que isso não era justo e que agora eu ia ter que entrar nos moldes da família para ser o melhor como esposa. E ela não me tirava do quarto, fazia o Yusuf entrar, conversar comigo, eu falava, Yusuf, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque senão eu vou pra cima da sua mãe. Eu não vou ficar aqui, eu não quero nada disso que ela tá fazendo. Eu ainda estou respeitando essa mulher, mas eu vou levantar, vou pular a janela, vou fazer qualquer coisa, porque você não tá fazendo nada. Que tipo de homem que é você? Eu vim aqui pra viajar, pra te conhecer, eu não quero nada disso. E eu comecei a gritar e falar alto, essa mulher falando que ia colocar um pano na minha boca, que ia me amarrar, que eu não tinha como escapar. Eu sei que, olha, eu comecei a não aguentar nada ali, porque o Yusuf não se mexia. E eu saí do quarto e fui pra cima dessa mulher. Porque eu não ia ficar ali. Não tinha porquê. Quando eu fui pra cima dessa mulher, essa mulher me pegou o primeiro vaso que ela viu na frente e tacou na minha cabeça. No que ela tacou, eu só vi o sangue descendo. Eu comecei a ficar desesperada, pedindo ajuda pro Yusuf. E essa mulher falando que não, que ela ia colocar um algodão, um esparadrapozinho e que ia resolver. E eu não tava nem vendo o que tava acontecendo na minha cabeça. Por ela, eu ficava lá com o esparadrapo até o outro dia. Só que a gritaria foi tanta, a loucura foi tanto, que começou a aproximar vizinho da casa, a gente tocar a campainha e ver o que tava acontecendo. E nessa loucura, não teve como ela fugir de não me levar pro hospital, porque os vizinhos começaram a falar e o Yusuf, não, eu vou. E aí foi uma loucura toda. E aí, graças a Deus, que eu fui pro hospital. Ela ficou de mãos atadas, ela bateu o pé até o último, que eu não precisava ir, até que começou a aparecer um monte de testemunha da situação e não tinha como ela fugir. Aí ela abaixou o facho, virou a mamãe boazinha de novo e disse que eu realmente tinha que ir pro hospital. Chegando no hospital, eu levei 5 pontos. E foi lá que, graças a Deus, que eu tive acesso à polícia, de contato do que estava acontecendo, de conseguir sair de lá sem essa mulher me enfurnar, me envolver e me prender de novo. Primeiro que ela nem foi no hospital. A minha sorte é que eu guardava o meu cartão, a minha identidade, o meu dinheiro, tudo bonitinho, numa pochete que eu enfiava dentro dos meus peitos. Então, ninguém teve acesso. E até eu chegar no hospital, eu tava com tudo isso lá. E eu saí, assim que eu recebi a alta, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o boletim na polícia e pedir para eles me acompanhassem, que eu queria ir para Istambul, que eu queria ir embora, eu não queria mais ficar ali de jeito nenhum. O Yusuf quis ir comigo e eu não permiti, porque ele não fez nada por mim. Se os vizinhos não tivessem chegado, era capaz daquela mulher ter feito coisas piores comigo e ele ia ficar em silêncio assistindo como se nada tivesse acontecido. E ele ajoelhou e implorou que ele queria voltar comigo, que ele queria voltar comigo pro Brasil, que ele também não aguentava tudo isso, que era o amor da vida dele, que eu tinha que casar com ele. Eu falei, cara, você vai viver sua vida. Graças a Deus eu tava assim escoltada pela polícia e eu voltei para Istambul.
Fiquei os últimos dias da viagem morrendo de medo que eles me encontrassem, desfiz o hotel, desfiz tudo, fui para outro lugar, mas eu já não me sentia bem de visitar nada, de querer mais nada e faltavam poucos dias. Eu voltei para o Brasil, desesperada com tudo que eu tinha acontecido. E eu achei que tinha acabado toda a situação, mas não, né? Porque antes de eu ir, eu tinha entrado em contato com a Leca para que ela visse o cara e visse tudo o que estava acontecendo. E ela me informou que aquele cara era curdo, que com certeza ele não morava em Istambul, ou se morasse a família dele era de um lugar mais conservador, que eu não devia me envolver, que se eu fosse viajar para curtir Istambul. Quando eu voltei, porque eu não comprei celular em Istambul nem nada, né? Até eu comprar o celular, colocar a internet, tudo no Brasil de novo, quando eu voltei, eu vi que tinham mensagens da Leca que eu não tinha pego, que eu não tinha olhado, aonde a Leca tinha mandado algumas meninas que ajudam ela na equipe a mandar mensagem pro Yusuf. E em todo esse tempo que eu tava viajando com ele, antes de eu ir viajar, depois, ele respondeu e conversou com as duas meninas da equipe da Leca, que a Leca mandou. E ele falava as mesmas coisas para essas meninas que ele falava para mim. E também já falava de questão de casamento, de apresentar a família, só que o estranho é que para essas meninas, as fotos da família eram de outras pessoas. E foi aí que eu fui ficando com muito medo de onde eu tinha me enfiado. Para cada menina, ele apresentava uma família diferente, marcava uma data de viagem diferente e se declarava da mesma forma, dizendo que ia se apresentar para o tal do casamento. Foi nessa hora que eu percebi que eu nunca tive noção da onde eu realmente tinha me enfiado. Como a família do Yusuf chegou até o hotel que eles estavam hospedados sem saber o endereço, sendo que o Yusuf jamais daria o endereço para a mãe e para o pai, que não poderiam saber que ele tinha relações sexuais com a Dinalva. Quem era a outra menina que estava batendo? Não existe nenhuma regra na Turquia, culturalmente, de cortar o cabelo da mulher e ainda mais falar em vender. O máximo que ela poderia exigir, e que estaria errado, era dela colocar o hijab. Eu cheguei a receber fotos do Yusuf com uma brasileira no meu e-mail que fazia curso de turco com uma seguidora que me assiste e que assim que ela foi para a Turquia e começou a tirar as fotos do Instagram e postar umas únicas fotos de hijab, ela desapareceu. E hoje a minha seguidora não tem mais contato com ela porque a conta dela do Instagram e do Facebook sumiram. Por que um homem virgem na Turquia iria querer fazer tudo primeiro para depois pensar em casar e não o contrário, já que isso era tão importante para ele? Nós precisamos perder o medo de aprender a falar não, seja porque está duvidando ou porque não quer. A Dinalva, ela aceitou muita coisa porque ela foi indo no fluxo da viagem e de diversão, que ela nem parou para pensar que ela poderia refletir, ver o que era perigoso ou não e falar sim ou não. Eu não corri para pesquisar com as meninas que conversaram com o Yusuf até onde isso ia dar e por que dele mostrar outras famílias, já com elas confirmando com prints de passagens falsas, lógico, que iriam até ele. E também não pesquisei sobre essa mulher que conversava com a minha seguidora e que também sumiu depois de encontrar o mesmo Yusuf. Eu só sou uma contadora de histórias. Essas informações era o máximo que eu podia tirar para finalizar o vídeo aqui do canal. O resto eu deixo como reflexão para vocês. Então, deixem as reflexões de vocês nos comentários sobre o que vocês acham, qual era o objetivo final de tudo isso e até a próxima história do canal.